né? É muito pouco, né? Mas, legal. Aí a gente falou muito, tipo, do freela, né? Começando a pequena agência, né? Mas quando a gente pega, assim, agência maior, eu acho que, tipo, a agência maior tem que ter uma mortalidade também maior. Então, talvez seja meio que um caminho, né? Muitas pessoas acabam sendo urgência e virando agência, né? Mas a Uhum. gente também tem visto consolidações no mercado. Como você vê a agência que quer... O cara que ganhar dinheiro com uma agência? Tipo, é um caminho mais longo? É uma unificação? O que você vê as maneiras possíveis de ganhar dinheiro com essa Sim. agência? Eu sempre explico para o pessoal que quer ter, assim, que quer ganhar bastante dinheiro, vamos chamar mais dinheiro com o trabalho de SEO, né? Perfeito. Sozinho, você tem um teto, você tem um limite. Por quê? Ah, não, Daniel, eu vou trabalhar 14 horas por dia. Beleza, mas são 14 horas. Você não vai conseguir trabalhar 24 horas por dia. Vai ser impossível. Você pode trabalhar 7 Sim, dias por semana, mais uma hora. Ou você vai ficar doente, ou acabou. E é isso. sim. E você não tem mais para onde saltar. Por quê? A sua escalabilidade de horas é você e Perfeito. acabou. Aí quando você sai do modo sozinho, urgência, e começa a ter pessoas para te ajudar, você tem muito mais horas para entregar. Tudo em agência são Sim. horas. Você tem uma quantidade de pessoas no seu time que consegue prover um tanto de horas de serviço para os clientes. Quanto mais pessoas você tem, mais horas você consegue vender. Quanto mais horas você vende, maior é o seu faturamento. Então, é um processo ali que a gente tem que pensar. Se você quer ganhar mais, você vai ter que ter uma equipe, um time, etc. A não ser que você vá lançar infoproduto. Aí é Perfeito. outro caminho, que também dá para fazer, mas na área de SEO, educação, etc. Mas o principal, se você quer com o serviço, você vai ter que ter time, você vai ter que Com certeza. expandir. E aí, conforme você expandiu ali a sua equipe, o faturamento vai subindo junto. E aí é o caminho, efetivamente, para você falar, pô, agora está chegando nos números que eu queria. Sim. E que, por sinal, é uma outra coisa que o pessoal não faz no começo. É estipular, quanto que você deseja faturar? Sim. Porque o trabalho para você faturar pouco e muito é quase o mesmo ali. Sim. Só que se você se preparar para faturar pouco, você vai chegar nesse pouco e é aquilo. Agora você fala, não, eu quero faturar tantos mil, 100 mil reais por mês com o trabalho de SEO. Beleza, o que você precisa ter de estrutura, de equipe, e você já traçar isso para você guardar o dinheiro no caixa, contratar as pessoas estratégicas de forma certa, porque tem uma dúvida que o pessoal, quando começa a fazer as primeiras contratações, abriu a urgência, Sim. fala, quem eu contrato primeiro? Outro analista ou um vendedor? Olha. Eu já falo, contrata um vendedor. Porque se você manja do SEO, porque você está entregando, traz um vendedor para trazer mais projetos, que vai injetar mais dinheiro na sua empresa, e aí na sequência você contrata outro analista e a conta fecha. Agora, se você já traz outro analista, quem vai vender? Sim. Aí continua ainda empacado no dono, vamos chamar. É quase achar um problema bom para resolver, né? Exato. Uma coisa é você ter que, tipo, ter um analista e não ter conta, é um problema ruim para resolver. A outra é você vender um projeto, você tem um problema bom para resolver. Você já tá com o projeto vendido, você precisa achar alguém para te ajudar a tocar. Exato. Né? Então esse ponto é interessante, né? E a gente ouve falar isso no mercado, né? Todo mundo costuma falar isso no mercado, pelo menos o que eu ouço, não necessariamente que a gente faz assim, mas o que eu ouço, que sempre é importante focar mais em vendas. Entendeu? E depois você vai estruturando. Lógico, tem uma estrutura mínima, ou tem alguém que conhece, mas é muito importante vendas. Se a gente pegar esses pontos ali iniciais, que, por exemplo, uma agência grande, eu imagino que já tenha tudo meio definidinho, né? Mas a quem está começando, urgência ou um freelancer e tal, ele já tem que pensar nessas coisas que você falou. Então você falou, ó, tem que definir aí uma meta de faturamento, né? Talvez tenha que pensar em vendas. O que você vai fazer com vendas? Tem um planejamento. Hoje, quais são os principais problemas que você vê relacionado com esse cara que está começando? Quais são os pontos de atenção que ele tem que ter? Sim, então vamos lá, a gente falou do faturamento. Sim. Faturamento é um indicativo de que sua empresa, vamos dizer, está trazendo mais clientes, só que a gente tem que tomar cuidado que, por exemplo, faturamento não quer dizer que você está tendo lucro. Sim. Então você também precisa pensar se você está precificando adequadamente. Porque se você vender muito no preço errado, você pode estar faturando R$1 milhão por mês, só que você ainda pode estar tendo prejuízo. Sim. Então tem que tomar muito cuidado para que a margem de lucro ou a sua geração de caixa, vamos chamar assim, ela seja o seu principal norte. Que às vezes é melhor você ter um faturamento um pouco menor, só que com uma margem boa, ou seja, você vai guardando cada vez mais dinheiro, do que você ter um faturamento super alto e de repente está no 0 a 0. Sim. Você está andando na corda bamba, porque você não está guardando dinheiro ali no seu caixa. Então, esse eu vejo que é um erro comum, que as pessoas falam, não, faturar. Mas quando vê, tá consumindo aquele caixa de 6 meses que a gente falou no começo, e daí a gente fala, nossa, os 6 meses que eu tinha guardado, agora não dá nem para uma semana. Sim. Então, esse é um primeiro problema ali que eu vejo que o pessoal erra. Aí, a precificação
Sim. tá junto nesse pacote aí que o pessoal às vezes esquece, por exemplo, pega um preço de mercado ou vai balizar com os sobrinhos aí do Sim, aí mercado. ferrou. Não, aí se você for balizar pelo sobrinho ou pela uma média de mercado, etc., pode ser que ou você está cobrando muito barato ou às vezes muito caro fora da realidade dos clientes que você está atendendo. Perfeito. Porque eu sempre falo, se você definir qual que é o público que você quer atender, se é o pequeno, médio, grande, a partir daí você vai definir um escopo de trabalho e com base nesse escopo de trabalho você vai olhar para dentro e falar quanto que eu gasto para entregar esse escopo de trabalho para esse perfil de cliente. Perfeito. E aí você vai definir o preço por aí. Porque se você falar, o meu concorrente cobra tanto, vou cobrar também. Você não sabe como que é a estrutura dele, quanto que ele está tendo de margem de lucro, Sim. se ele está fazendo a conta certa ou não. Então é um risco Sim. muito grande ali que você tem, né, de pegar o preço do mercado e sair cobrando. E aí tem um ponto interessante que, assim, eu converso com um monte de pessoas, assim, do segmento. E fora do segmento, às vezes agências de marketing que não são especificamente de SEO, são de marketing, fazem outras coisas. E o que todo mundo me fala é, quanto menor você é, maior a sua margem. Então, ou seja, acho que talvez a dica para esse cara que tá, ou para essa menina, ou para esse menino, né, não importa quem seja, que esteja começando, se você tá sem margem no começo, vai piorar depois. Então, você não pode começar sem margem, porque na medida que a sua operação vai aumentando, sua receita aumenta, provavelmente seu lucro vai aumentar porque é marginal, mas a margem em si percentual, ela diminui, né? Exato. Então, quanto maior aumenta a empresa, você vai ter uma diminuição de margem ali. E tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão, você fala, cresceu um pouquinho, já era. Sim, o negócio não fica sustentável, né? Aí você começa a ficar pensando, o que eu vou fazer agora? Vou mudar meu posicionamento? Que, por exemplo, posicionamento é uma coisa que você até pode ir mudando com o passar do tempo. Você vai, às vezes começa com o pequenininho, na minha cidade, na minha região, aí você domina ali. Aí você fala, não, mas agora, se eu quiser dar o próximo passo no meu faturamento, nos meus ganhos, eu vou ter que ampliar isso aqui. Aí você vai buscar empresas maiores, que, por exemplo, foi o caminho que a gente foi optando. Lá atrás, em 2014, eram as empresas pequenininhas que a gente conseguia vender um trabalho, vamos dizer, entre aspas, barato, né, acessível, que cabia no bolso daquelas empresas menores. A gente ficou assim, sei lá, um ano e meio, 2, atuando nesse nicho. Só que a gente falou, não, a gente precisa dar um próximo passo para a gente bater as nossas metas que a gente estipulou lá no começo. Só que com essas empresas não vai dar. Por quê? Quando você começa a trazer um monte de empresas pequenininhas, tem que ter atendimento, tem que dar atenção. Só que aí quando você fala, não, mas para dar atenção para todo mundo, tem que trazer mais uma pessoa de atendimento, mais analistas. Você fala, opa, a conta não está fechando mais. Aí o que você faz? Então eu vou aumentar o meu preço. Só que para aumentar meu preço, não é mais esse público. Eu vou ter que mudar um pouquinho meu posicionamento para um outro público, de empresas um pouco maiores, etc. E por isso que até muitas vezes a gente vê que as agências mais, vamos chamar, consolidadas aí do mercado, com o passar dos anos, cada vez mais o porte dos clientes deles vão aumentando, porque estrutura aumenta, encarece, né, os custos fixos da empresa, e, consequentemente, você precisa de alguém que tenha budget ali, né, para pagar um trabalho de SEO que tenha um valor um pouco mais alto, que cobre esse atendimento personalizado, etc.